Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje nós vamos aproveitar esse momento aqui para trazer um esclarecimento, que muitas vezes a gente recebe alguns comentários ou perguntas, né, que é bem sem nexo ou fora do contexto, ou a pessoa não ouviu direito a mensagem. Quando eu não ouço direito, quando eu não entendo direito, eu volto, repito de novo, ou escuto 2 vezes, 3 vezes, quanto for preciso, né? E aí me fizeram uma pergunta dizendo que eu disse, olha só, que eu disse que a China seria um exemplo de cristianismo, um exemplo de país evangélico. Vocês estão vendo o nível que a gente chega? O que a gente às vezes tem que ouvir? É sobre isso que eu vou falar e explicar algumas coisas sobre a questão da China, tá bom? Antes, porém, de entrar aí no que interessa, na palavra, no que vamos tratar hoje, eu gostaria de te pedir, se inscreve no nosso canal, nos ajude, dê uma moral aí pra mim, por favor, tá bom? E enquanto eu estou falando também, deixa o seu like, o seu joinha, para que esse vídeo seja mais divulgado. E se você também quer conversar comigo, você pode fazer isso lá no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. O link está aqui no topo dos comentários. E se você tem sido abençoado por esse ministério, se você tem ouvido daqui palavras que têm edificado a tua vida, que têm te fortalecido e quer semear nesse ministério, você também pode fazer isso seguindo aqui as recomendações que está aqui no topo dos comentários. E também no topo dos comentários eu vou deixar o link do vídeo em questão, que a pessoa diz que eu estou dizendo que a China seria um exemplo de país cristão e evangélico, tá bom? Vamos então ao que interessa então. Muitas vezes a gente recebe aqui vários comentários, como eu digo, né? Das vezes eu não respondo a todos, mas na medida do possível a gente responde a alguns, mas todos eu leio todos. Vocês podem ver que todos eu deixo lá o joinha, o coraçãozinho, demonstrando que eu li, que eu ouvi o que você falou, que eu fiz questão de usar um tempinho ali para ouvir o teu comentário, a tua linha de raciocínio, tá bom? E aí então, eu estava ouvindo o vídeo que nós colocamos ontem, foi na quarta-feira, lá no monte, né? Aí a pessoa comentou embaixo lá, mas pastor, o senhor não disse que a China, que os Estados Unidos iria cair para segundo lugar e a China ia subir para a potência mundial e que a China seria um exemplo de país evangélico? Eu falei, mas aonde foi que eu disse isso? Ou que Deus falou isso dessa forma, que a China seria um exemplo de país evangélico? Conforme vocês vão poder ver no vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, Deus me usou há uns 6 meses atrás e disse dessa forma, que os Estados Unidos iria cair para o segundo lugar, iria deixar de ser a primeira potência mundial e que no seu lugar subiria a China. Muitos talvez não entenderiam o porquê disso, que Deus estaria colocando em segundo lugar um país evangélico, entre aspas, e subindo para o seu lugar um país comunista que persegue cristãos, que mata cristãos, que mata evangélicos, né? E aí então ali Deus vem esclarecendo que ele faria isso justamente porque, não obstante de no começo do século os Estados Unidos ter sido um país evangélico, evangelizou o mundo inteiro, enviava missionários para todos os cantos do mundo, uma referência de cristianismo, houve uma decadência espiritual. Os Estados Unidos se envolveu com as trevas até o pescoço. Lá, a grande maioria das lideranças políticas, principalmente do Partido Democrata, são envolvidos com as trevas. Hillary Clinton, Bill Clinton, totalmente envolvido com as trevas. Existem demandas aí que envolvem até Bill Clinton com atos sexuais com menores, né? Para não falar aquela palavra que o YouTube aqui pode bloquear, tá? Vocês procurem aí, tá? A questão aí chamada Expresso Lolita. Expresso Lolita. Fala tudo dessas questões aí, você está entendendo? Então, os Estados Unidos se envolveu com satanismo, com bruxaria, com magia negra e todos esses tipos de coisa. E abandonou o evangelho nas suas primícias, na sua origem. E por conta disso, houve uma queda também na vida financeira, profissional do próprio povo americano.
E para quem não sabe, isso já está acontecendo. Os Estados Unidos, hoje, ele está endividado. Ele tem uma dívida monstruosa. Uma dívida aí que está chegando na casa de 60 trilhões. 60 trilhões. É muito dinheiro, é muita grana. A dívida em que os Estados Unidos está envolvido. E então o que acontece? Por conta disso, né? Deus, ele costuma usar países, nações que não são evangélicas ou que não são cristãos como vara de correção. Deus não usou Babilônia para corrigir a nação de Israel. Quem era a Babilônia? Uma nação idólatra, uma nação envolvida com as trevas, com Satanás, com tudo que não presta. E Deus usou Babilônia como vara de correção. E nesse vídeo, Deus diz que estaria levantando a China como vara de correção. Mesmo sendo um país que é ateu, comunista, que persegue cristãos, Deus estaria levantando isso justamente para trazer esse despertamento na reta final que antecede o arrebatamento da igreja. Você está entendendo? E aí então o que acontece? Nós sabemos que a realidade é totalmente oposta. Aqui mesmo nesse canal aqui, eu tenho vídeos que eu falo o novo evangelho que o Partido Comunista está escrevendo. Eu cito aí o que eles fizeram com aquela narrativa da mulher pecadora que estava para ser apedrejada, não é? Lá então, quando Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E aí foi indo um a um, e aí Jesus então pergunta para a pecadora, e aí onde estão os teus acusadores? E elas dizem, foram embora. Não te condenaram? Não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais, não é isso? Então, no evangelho que agora que o Partido Comunista está escrevendo para a Igreja Católica oficial, para o cristianismo oficial, para o cristianismo comunista do Estado lá da China, eles inventaram agora uma nova história nesse evangelho aí. Nesse evangelho aí, depois que todas as pessoas saem fora, sabe o que acontece? Que eles escrevem lá que aconteceu? Que Jesus volta-se para a mulher e diz assim, olha, pois bem, se para se cumprir a lei só se pudesse ser feito por homens perfeitos e sem mancha, a lei nunca seria cumprida. Pois bem, eu sou pecador e mesmo sendo pecador, eu vou te apedrejar sim. E ele mata a mulher apedrejada. É o que eles escrevem lá no novo evangelho dele. Como que eu, sabendo disso, vou estar dizendo que a China será um exemplo de país evangélico? É óbvio que os cristãos que estão lá, os evangélicos que estão lá, são de fato verdadeiros evangélicos, porque eles servem a Deus perseguido, correndo o risco de morrer, de ir para os campos de concentração. Eles continuam servindo a Deus, mas não obstante isso, a China não é um país evangélico e nem tem tendência de se tornar um país evangélico. Pelo contrário, ela está sendo toda aparelhada e servirá como base para o anticristo. O anticristo, há um tempo atrás, ele tinha a pretensão de estabelecer o comunismo aqui na América do Sul, na América Latina, e talvez formar uma base para o anticristo. Mas isso não deu certo aqui. Principalmente através do Brasil, o evangelho propagou-se de uma maneira intensa e acabou aniquilando a força do comunismo aqui. Porém, o que eles fizeram? Eles embarcaram para os Estados Unidos com essa, para a China, com essa meta de transformar a China como base para implantar a nova ordem mundial, o governo do anticristo. E aí então foram para lá. Os homens de dinheiro, os homens capitalistas, os homens que movimentam, os homens que estão trabalhando para a nova ordem mundial, o que eles fizeram? Pegaram todo o dinheiro, todos os recursos, mais de 900 mil empresas, eles transferiram tudo para a China, para fortalecer a China e ela se tornar essa potência mundial e servir como uma das bases, como a mola propulsora para o anticristo implantar o seu governo. Vocês estão entendendo? E o que ocorre é justamente isso, tá? A China é o QG do anticristo, é o quartel-general do anticristo. E será utilizado como base para alastrar os tentáculos de Satanás por todo esse planeta Terra. E verdadeiramente existem cristãos lá evangélicos fervorosos, muito mais crentes do que os brasileiros aqui, ou os americanos, ou de outros países, porque eles servem a Deus correndo risco de morte, eles cultuam escondido, andam com Bíblia escondido, tem que ler Bíblia escondido, tem que fazer culto escondido, estão morrendo, estão indo para campo de concentração e não estão negando a fé. Existe lá sim uma igreja fiel e verdadeira, mas o país em si
não se tornará esse país evangélico de referência para o planeta Terra. Você está entendendo? Existem muitos cristãos lá, mas a China será usada como base para o anticristo, ok? E é isso que estamos falando neste vídeo. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. Nós precisamos, quando não entendemos direito uma coisa, voltar. Tá? Você pode dar o play ou pode dar aquela teclinha lá de retornar o vídeo para você entender novamente o que está sendo falado. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, entenda isso, tá? A China está sendo aparelhada, preparada para ser o QG do anticristo. E é dali que vai se alastrar todos os tentáculos de Satanás contra o planeta inteiro. E cabe a mim e cabe a você orar pela igreja verdadeira que se encontra ali cultuando escondido na China. E cabe a mim e a você entender que sim, o mundo está na sua reta final. E a realidade é o seguinte, né? Os Estados Unidos só está aguardando sair a declaração oficial, que ele é o segundo colocado. Por quê? Já foi comprovado que, não tecnologicamente, mas em matéria de números, de porta-aviões e coisas do gênero, a Marinha, em número de soldados principalmente, a Marinha da China já é maior do que a Marinha norte-americana. Sabe? Eles têm muito equipamento bélico lá, muito equipamento bélico. A tecnologia deles é super avançada, sim. E economicamente eles já estão melhor do que os Estados Unidos, porque eles estão comprando tudo em todos os cantos do planeta. Eles estão comprando tudo, irmãos. Eles estão comprando tudo. Aqui no Brasil, eles estão comprando territórios enormes, do tamanho de cidades. Para transformar o quê? Em sua fazenda. O Brasil está sendo a fazenda da China. A China está comprando tudo quanto é terra aqui e plantando tudo. Logo, logo, aqui dentro do Brasil, nós vamos ter que comprar mantimento da China. Isso é se eles quiserem vender para nós, né? Isso é se eles mandarem primeiro, é lógico que eles vão mandar primeiro o melhor para a China e depois o que sobrar eles vendem para nós. Mas pode pesquisar aí, eles já estão comprando tudo. Eu disse para vocês que há um mês passado aí, um mês retrasado, eles saíram com um navio daqui com 10 mil bois em pé. Não perderam nem tempo de abater os bois, levaram um boi vivo para a China. Você está entendendo? Então eles são sim uma potência mundial e é questão de dias, de meses aí para ser declarado, olha, China alcançou o topo. Economicamente, China está no topo do mundo. Só essa pandemia aqui já deu uma alavancada monstruosa, meu irmão. Todos os países do mundo caiu. A China foi o único país do mundo, ó, aqui, ó, subiu que nem foguete com essa pandemia. Por quê? Porque eles planejaram tudo isso. Eles sabiam que o mundo inteiro iria correr atrás de respirador, iria correr atrás de máscara, iria correr atrás de equipamentos medicinais e até mesmo atrás da vacina. Eles já fizeram e prepararam tudo isso. O que aconteceu? Quando o mundo inteiro, todos os países estavam correndo que nem louco atrás de máscara, de respirador, eles tinham a toque de caixa, vendendo para o planeta inteiro. Você está entendendo? Essa crise deu um up na China. Essa crise deu uma alavancada monstruosa na China. E se você quer saber, foi justamente essa crise que acabou de colocar os Estados Unidos no segundo lugar e passar a China para o primeiro lugar. Porque de todos os países do mundo, o único que faturou bilhões, trilhões, horrores, foi a China. Foi lá que aumentou o número de trilionários. Foi lá que se faturou mais em toda essa pandemia. E eles agora ainda vão vender essa vacina para o mundo inteiro aí. Você está entendendo? Então é isso que está acontecendo. E tudo isso é serviço do anticristo. Não tem que estar preocupado, não tem que estar amargurado, não tem que me preocupar com nada disso. Por quê? Porque tudo isso tem que acontecer para se cumprir a palavra de Deus. Eu vou descansar no Senhor entendendo. Tudo isso me mostra que a volta de Jesus está muito perto. Tudo isso me mostra que Jesus está voltando. Amém? Então esse vídeo a gente vai estar colocando sempre ao 12:30. E às 19 horas entra mais outro vídeo então, tá bom? Agora vamos estar trabalhando com 2 vídeos por dia. Esse às 12h30, 12:30, e outro às 19 horas, sempre com uma mensagem atual, atrelada à palavra de Deus e o acontecimento da atualidade na geopolítica, tá ok? Aqui você vai estar informado na geopolítica que está acontecendo, alinhando esses acontecimentos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ajude compartilhando essa mensagem, se inscrevendo no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, me siga no Instagram e depois veja com calma o link do vídeo que eu vou deixar aqui, que a irmã falou que eu disse nesse vídeo,
que a China seria exemplo de país evangélico. Ai, meu Deus do céu, eu mereço isso, né? Mas que Deus abra a mente da nossa irmã, para ela prestar mais atenção nas coisas, né? Vamos orar para nossa irmã, para que ela preste bem atenção e entenda bem aquilo que a gente está falando aqui. E quando a gente não entender bem, o que a gente faz? Pergunta. Amém? Que Deus abençoe essa irmã também, viu, irmã? Nós não estamos aqui, tanto é que eu não estou nem falando seu nome, nem nada, tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus, mas só peço para a irmã, tá bom, irmã? Ouça direitinho, quando não entender, volta de novo, volta outra vez, até entender, tá bom? E quando não entender, fala assim, pastor, eu não entendi essa parte aqui, dá para me explicar? Com todo carinho eu vou explicar, porque eu amo vocês, vocês fazem parte da minha família, tá bom? Eu amo todos vocês de coração, oro por todos vocês, e nessa sexta-feira, tá? Agora é 12h30, né? Para vocês que estão vendo vídeo, 12h30. Hoje, nessa sexta-feira, eu estarei no monte, vou apresentar todos vocês, um por um, tá bom? Vou estar apresentando, falar, Senhor, olha aqui, todas essas pessoas estão pedindo oração aqui nesse vídeo. Estou trazendo aqui para o monte agora, para orar por essas casas, essas vidas, essas famílias. E em nome de Jesus, se prepare, que para muitos vai ser tempo de pranto, de choro e de ranger de dente. Mas para quem está na presença de Deus, será tempo de alegria, de júbilo. E vamos dizer como os antigos cristãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amém.